a rotina de você estar ali fazendo semanalmente ou até mesmo diariamente vai acabar dando cada vez mais resultado. Pô, você já se deu conta que eu já comprei mais de 100 mil reais em material aqui na sua loja? Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre quais são as rotinas que o eletricista precisa compor no seu dia a dia para que ele consiga atrair mais cliente, ter mais resultado e assim por diante, beleza? Exatamente, boa. Vai ser legal isso aqui. E por que surgiu esse tema aqui? Por causa do desafio GoTo 5K. Exatamente. A gente está na última semana praticamente do desafio GoTo 5K, onde os eletricistas estão sendo desafiados a fazer coisas fora do padrão para que eles possam ter um resultado fora da média, né? Fora do padrão. E aí, uma das coisas é essa questão de rotinas, né? Várias rotinas. Exatamente, não é só uma coisa que vai dar resultado e acabou. Não, e outra coisa, né? Tem situações e coisas que a gente faz que dá resultado de imediato e tem outras que dão resultado a médio prazo, outras que é a longo prazo. Exato. Né? A gente quer trazer exatamente essa questão aqui para vocês. O que é importante vocês entenderem aqui, ó? A partir do momento que você decidiu se transformar no eletricista independente e abriu mão do emprego tradicional de CLT, você decidiu ter uma empresa. Sim. E você decidindo ter uma empresa, você tem que entender que o seu comportamento tem que ser o comportamento de um dono de uma empresa. E aí, existem coisas que você precisa fazer no seu dia a dia que vão além de simplesmente a parte técnica. Não é a questão de, vou fazer bem o serviço tecnicamente. Isso aí você tem que fazer mesmo, é obrigação, né? Só que existem algumas rotinas que estão entrelaçadas com os outros pilares dentro do seu processo de crescimento, que estão ali. Quais são os pilares, né? Qualificação técnica decisiva é um pilar. Sim. Ser bom tecnicamente é obrigação, não é diferencial. O segundo pilar, orçamento incontestável, que é onde eu tenho ali técnicas de visita técnica, técnicas de elaboração de orçamento, de apresentação de orçamento. Aí eu tenho a máquina de atração de clientes, que é onde eu tenho ali também elementos e formas e técnicas de fazer a parte de estruturação das minhas redes sociais, relacionamento com profissionais, arquitetos e tal, e tudo mais, então, para atrair clientes. E eu tenho também o fechamento inevitável, que é um outro pilar, que é como eu estruturo o meu processo de negociação para que eu consiga vender mesmo sendo mais caro. Sim. Ponto. Agora, quais são essas rotinas, né? Por que é importante ter as rotinas? Ter as rotinas é importante porque você vai reforçando esses pilares dentro do seu próprio negócio. E o próprio nome diz, rotina. Significa que não é algo que você faz uma vez e acabou. Não, você tem que fazer ali com constância. Exato. Porque, fiz uma vez, deu resultado, vou parar de fazer? Não, faz de novo, continua. E aí você vai entender o que a gente tá falando para continuar daqui a pouco. Que é você continuar ali, porque fez uma vez, deu resultado. Aí semana que vem, pode dar resultado, mas vai dar um pouquinho menos. E cada vez menos. Vai chegar uma hora que vai parar de dar resultado. E tem outro detalhe, às vezes você faz a primeira vez e não dá resultado, porque você não fez certo. Exatamente. E para porque não deu resultado. É mais fácil parar porque não deu resultado do que parar porque deu resultado, né? Sim. Ou deu pouco resultado, só que a rotina de você estar ali fazendo semanalmente ou até mesmo diariamente vai acabar dando cada vez mais resultado. Não, mas você quer ver uma rotina que não dá resultado no começo, mas ao longo do tempo ela tende a dar muito resultado? Que a gente já falou várias vezes aqui no podcast. Qual Adivinha rotina? qual que é? Difícil. Ixi, vai adivinhar assim é mancada, né? Agora peguei pesado, né? Mas a rotina de você fazer a atualização no Google Minha Empresa. Sim. Quando eu vou lá na primeira semana e posto faço uma postagem no Google Minha Empresa, aquilo não vai me trazer um resultado de imediato. Não mesmo. Entendeu? Então aí eu faço essa semana. Semana que vem eu vou e faço de novo. Eu vou escolher segunda-feira. Então a primeira rotina vai ser de atualização do Google Minha Empresa, tá? Então você foi lá na segunda-feira, você decidiu que é o dia de você fazer a atualização da sua conta lá do Google Minha Empresa. Você vai postar fotos, vídeos, assim por diante. Aí você chega na segunda-feira e coloca uma postagem. Nessa semana você não vai aparecer entre os 3 primeiros só porque você colocou essa semana. Entende? Agora sim. eu vou lá na próxima semana, segunda-feira de novo. De novo. Aí na outra, mais uma vez. Mais uma vez. Esses dias mesmo a gente não pegou ali, sem querer, você tava procurando. Foi você que tava procurando, né? Alguma coisa de elétrica e viu. Não, foi o Davidson, do financeiro da Sala da Elétrica. Ele tava procurando empresas de elétrica
aqui em São Bernardo do Campo, para a gente ligar para elas, para oferecer treinamento da área de elétrica. Ele colocou lá empresas de elétrica, quem apareceu lá no Google Meu Negócio? O nosso perfil que a gente criou para ser um treinamento. Sim. Né? Só que aí o que a gente começou a fazer? Como a gente está prestando alguns serviços de automação residencial, algumas infras um pouco diferenciadas e tal, a gente começou, eu comecei a fazer o seguinte, vou atualizar o Google Minha Empresa. Vou atualizar. Aí a gente começou a atualizar ele. Nisso de atualizar, semanalmente, então eu vou lá e coloco alguma coisa, um vídeo. E às vezes eu tô tão na correria que eu não tenho como ficar trabalhando muito no conteúdo. O que eu faço? Eu pego um vídeo meu, em time-lapse, por exemplo, que é um vídeo acelerado, né? Sim. E eu posto lá. Coloco lá na semana, faço uma descrição para uma palavra-chave que eu acho relevante para ele e tal, e coloco. E eu venho fazendo isso aí toda semana. Só o fato de fazer isso, claro que aí tem toda uma estrutura de palavra-chave que está estruturado dentro do Google Minha Empresa, tá? Mas só o fato de fazer isso fez com que o Google faça, opa, ele tá usando, não é que ele tá usando? Vamos posicionar ele aqui, ó. E eu apareci na primeira página e a gente tem 5 avaliações nesse perfil. O segundo tem, sei lá, 200 avaliações e tal. Então, assim, eu tô aparecendo, esse perfil nosso aparece na primeira página para todas as pesquisas voltadas para a área de elétrica? Não. Mas quando procurou lá empresas de elétrica em São Bernardo do Campo, apareceu lá no Google Negócio. Exato. Passamos alguém, derrubamos alguém do terceiro para o quarto colocado. Entendeu? Sim. Por causa de uma rotina. Também por causa de uma rotina. Tem várias outras coisas que nós fizemos, né? Então, assim, por causa da rotina também. E não teve um investimento financeiro ali para aparecer nas primeiras, não? Além do tempo, não. Exatamente. Só o tempo mesmo, né? Só. Não é Se fosse coisa... Nossa, né? Mas assim, é a rotina. Então, uma das rotinas é você fazer atualizações do Google Minha Empresa com produção de conteúdo e também, obviamente, com solicitação de avaliação dos seus clientes. Sim. Essa rotina é pesada, é importante. Mas ao longo do tempo, dá resultado. Com certeza. Aliás, pedir avaliações do cliente dá mais resultado do que a postagem, talvez. É que é uma combinação de coisas, né? Sim. Mas se eu tenho avaliação toda semana, é muito mais relevante do que ter atualização toda semana. Com certeza. Só que se eu tiver avaliação e atualização toda semana... Melhor ainda. Aí eu fiquei poderoso, né? Certo? Uma outra rotina importante também, né? Uma outra rotina importante é você... bom, eu já acabei de falar disso, mas é você ter uma rotina de olhar para o seu catálogo de clientes, ou seja, a sua agenda do celular, do WhatsApp celular, e pedir avaliações do Google Minha Empresa para os seus clientes. Isso é uma outra rotina importante que você tem que ter também, tá? Porque a gente acaba passando despercebido em alguns momentos e não pede avaliação para os nossos clientes. Então, Bertol, eu sempre peço. Então, beleza. Então, você já tem uma rotina que é todo o serviço foi executado, você pede para o seu cliente avaliar. Exato. Essa rotina tem que ter, né? Agora, se você esquecer, na semana que vem você pode pedir a avaliação dele, não tem problema. Tá. Bom, agora tem uma rotina que é interessante, que é o seguinte, né? Muitos eletricistas falam pra gente o seguinte, Everton, mas sabe qual é o problema? É que, na verdade, o pedreiro que faz o serviço de elétrica lá para os meus clientes, aí o pedreiro chega antes da gente na obra, porque ele vai construir, e aí é ruim, porque eu sempre perco a oportunidade de vender. Porque o pedreiro já vai vender lá dentro. Sim. E assim, vemos e convenhamos, né? Se o pedreiro tiver qualificação técnica para fazer isso, ok. Agora, se ele tá fazendo o papel de Zé Faísca, ferrou. Né? Aí é um problema. Agora, se ele tem qualificação técnica para fazer, ou seja, ele estudou elétrica e tudo mais, cara, ele tá fazendo um excelente papel, né? Que ele tá vendendo e vendendo de novo e vendendo de novo pro cliente. Sim. Coisa que você tem que fazer. Então, qual que é a única forma, Gabriel, qual que é a única forma do eletricista conseguir vender mesmo com o pedreiro na obra? Chegando antes dele. Chegando antes do pedreiro. Aí o cara me fala assim, mas como é que a gente chega antes do pedreiro, cara? Não dá. Aí pronto, aí acabou. Aí você criou um bloqueio mental que você já falou que não dá e você não consegue pensar em formas de fazer isso acontecer. Então eu quero propor uma rotina para que você quebre esse padrão mental que você tem agora. Que rotina é essa? Uma rotina de você pegar o carro, a bicicleta, as canelas mesmo, sair andando e procurar, sei lá, toda semana, de 15 em 15 dias, prestar atenção em obras que estão sendo executadas, reformas que estão sendo executadas ou terraplanagem que estão sendo executada na sua região.
Sim. E bater na porta, assim, ó. Bater na porta e procurar o proprietário ou conseguir conquistar ali o contato telefônico do proprietário para você oferecer o seu serviço. Fazer isso com frequência, com rotina. Uhum. Por quê? Porque, primeiro, você vai ficar sendo visto, sendo lembrado, né? Você vai poder também, em algum momento, encontrar um cliente que está precisando de um eletricista ou que não foi ainda atrás porque não é o momento do eletricista, mas você pode se colocar como disponível para essa ação. Porque, normalmente, o pedreiro não vende o pacote completo. Ah, não, elétrica mais civil, mais elétrica, mais reboco, mais não sei o que, mais telhado, ele vai vendendo aos poucos, quando aparece a demanda. Uhum, exato. Então, o que acontece? A hora que chegar na parte de estruturação da infra de elétrica, se você já tiver vendido, o pedreiro perdeu aquela boquinha lá. Sim. Né? Então, tô vendo a reforma, tô vendo a construção, tô vendo a terraplanagem, eu vou chegar junto. Mas na terraplanagem eu vou fazer o quê? Você vai vender ali, por exemplo, igual a gente falou com o Carlão no momento de mentoria nossa aqui, você vai vender, na verdade, para o seu cliente de terraplanagem a instalação do padrão de entrada, centro de medição, ok? Do relógio padrão lá, porque ele vai precisar, né? Ou um padrão provisório ou um padrão definitivo. E aí, você se colocando disponível para fazer essa solução para ele, já tem um primeiro contato com o cliente. Eu ainda digo mais, se você acompanha o nosso podcast aqui, elabora um orçamento incontestável mesmo, faz as coisas do jeito certo, você vai falar para ele, eu vou fazer a instalação do padrão de entrada aqui e quando eu fizer a sua instalação elétrica da sua residência, eu vou te dar um desconto aqui dessa mão de obra aqui do padrão de entrada. Cobri R$900, vou te dar um desconto de R$900 depois, sei lá, R$600, vou te dar um desconto de R$600 da mão de obra aqui do padrão de entrada. Já conquistou muitos aí. Exato. Outro não vai fechar, padrão, mas alguns vão fechar com você. Exatamente, e aí eu consigo mais para frente pegar e fazer esse orçamento da infraelétrica da casa, e aí eu trago esse bônus aí dentro da minha precificação para esse meu cliente. Cheguei antes do pedreiro de novo. Sim. Né? Então, essa rotina de você ir visitar obras, reformas, terraplanagem, que seja, né? É um negócio interessante. Sim. Né? Passou na frente de uma casa, tem lá uma caçamba lá com entulho, já fica atento. Até mesmo se você estiver indo fazer um outro serviço que é mais longe da sua casa, vai olhando o caminho. Ah, nossa, encontrei um aqui, agora eu não consigo ir, mas na volta para minha casa, eu venho aqui e pego o telefone do proprietário. Exatamente. É ficar atento às oportunidades que tá bem diante dos seus olhos. E tem um outro detalhe também, por exemplo, depende muito do tipo de cliente que você, eletricista que está ouvindo a gente agora, você atende, né? Mas vamos supor que você já está no nível de atender médio ou alto padrão, por exemplo. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o carro e ir naqueles condomínio fechado, né? Dar uma volta no condomínio fechado e olhar quais são as casas que tem aquelas placas de arquiteto, que é ou da construtora, que são as placas ali obrigatórias de terem dentro de processo de construção e reforma. O arquiteto tem que colocar uma placa na frente da casa com todos os contatos ali, com as documentações dele. Então você pode pegar e entrar em contato com o arquiteto, para o arquiteto de repente te ajudar a direcionar para o cliente. Sim. É claro que entrar em contato com o arquiteto, para o arquiteto, pode ser um pouco mais difícil esse processo. Mas vale a pena tentar. Claro, a não ser que você conheça alguém que conhece o arquiteto. Melhor ainda. Ou você me apresenta lá, o arquiteto lá, tal, não sei o que, tal. Aí é um jogo interessante. É a rotina. Rotina de você fazer. A gente poderia falar que é uma geração de leads, né? Sim. É uma geração de possíveis contatos aí para você, mas você fazer isso de maneira intencional. Sabe aquela semana que de repente parece que tá sem cliente ou que não vai aparecer tantos clientes? Pega o carro, pega a moto, pega a bicicleta, vai de a pé, não sei, Sim. Não importa, né? Não fica no sofá parado sem fazer nada. Não. Vai lá e dá aquela visitada lá nas ruas para ver onde é que tem uma reforma acontecendo. Sempre tem. Sempre tem. Então vale a pena. E é engraçado porque normalmente quando a gente vê uma obra, a gente fica só olhando ali. Nossa, olha como é que tá essa obra. Meu eletricista pode olhar e tipo, olha, tá aí uma oportunidade para eu ter um cliente novo aí para mim. Claro. Não ficar só olhando. Vai lá e conquista esse cliente.
E outra coisa, se o cliente falar assim, mas só que a elétrica já tá certa, já quem vai fazer e tal, mas poxa, é sua casa, essa casa, um terrenão aqui de 10 por 25, uma estrutura que você está fazendo, você não pensa em fazer uma automação residencial na sua casa? E é até bom que já vai ter a instalação elétrica feita, porque a gente entra só com mão de obra de automação. Sim. Ou seja, eu consigo olhar as oportunidades independente do que aconteça. Exato. Fazer o que tem que ser feito, ok? E tá tudo bem alguns falarem não, porque é muito comum isso. Mas alguns vão falar sim, então você vai correr atrás dos sims. Alguns vão falar sim, mas é que você vai ter que entender que a maioria vai falar não. Sim. Everton, mas como assim? A verdade é essa, né? Que a maioria dos contatos que você vai fazer de vendas, a maioria tende a falar não. Se hoje você tem mais sims do que não, você não está indo atrás da quantidade suficiente de clientes aí para te deixar uma escala maior do que você é hoje. Sim. Provavelmente, se hoje você tem mais sims do que não, você no mínimo tem mais indicações do que outra forma de aquisição de cliente. Sim. E aí eu digo, você está perdendo oportunidades. Porque o certo é você ter mais nãos do que sims. Exato. É chato isso, né? Mas é verdade. Exato. É verdade. Então você tem que se atentar nessa questão, tá? Você vai receber mais nãos, mas os sims vão vir e é importante você receber os nãos para você entender ali qual que é o seu tipo de cliente ideal também. Sim. Né? Se entender isso até facilita. Exato. Né? A gente estava falando aqui de um condomínio fechado, porque no condomínio fechado, médio alto padrão, eu sei que esse tipo de cliente se interessaria por uma automação residencial. Então eu vou pegar e vou nesse ambiente onde eu sei que eu posso fazer uma oferta que, além de me contratar, facilmente ele vai querer exibir a casa dele para o vizinho, para o amigo, amigo do amigo, e aí eu vou ter mais oportunidades geradas ali dentro daquele bairro, daquele condomínio, com a minha prestação de serviço. Sim. É interessante isso aí, interessante. Viu? Fica ligado nisso aí, fica ligado. Outra rotina, mais uma rotina importante que você tem que ter. Relacionamento com casas de materiais elétricos. Sim. Você tem que colocar no papel que você precisa ter um relacionamento com essas casas de materiais elétricos. E quando eu falo casa de materiais elétricos, eu não estou falando especificamente de casa de materiais de construção. Estou falando de materiais elétricos. Eu estou na minha cidade, não tem. Então, tudo bem, vou fazer isso no depósito, né? Uma casa de material de construção. Mas se tiver uma de materiais elétricos, você vai fazer isso no materiais elétricos. Você vai conversar com esses lojistas com um objetivo claro de conseguir dois benefícios. Primeiro, benefício é você conseguir preço para a compra dos produtos. Então, negociar preço ali para que você consiga comprar com 15, 10, quiçá 20% de desconto. Porque aí quando você colocar a sua margem, se você acompanha o nosso podcast, você sabe que a gente fala e desfala, desfala não, né? Fala e refala da questão de você colocar margem, colocar material, ser responsável pelo material e colocar uma margem em cima do material dentro da obra do seu cliente. Né? Então você se colocar como responsável, mas você tem um relacionamento com as empresas de distribuição de materiais elétricos da sua região para você comprar com melhor preço. Supondo que ele te dá 20% de desconto, 15% de desconto, e você coloca uma margem de 30% em cima do material, para o seu cliente vai ficar só 15% mais caro. E aí fica mais indiscutível a questão da precificação. Ainda mais se você usar a técnica do orçamento incontestável, que mostra ali a questão de precificação no material. Bom, eu não vou falar disso agora, senão a gente ficaria aqui horas aqui, né? Mas o seu cliente ele não iria bater boca com você sobre o preço de internet, preço de balcão, diminuiria bastante isso. Então, por quê? Porque você tem um benefício que é ter um fornecedor de materiais elétricos lá. Seja ele pequeno ou grande, não importa. E por que isso seria vantajoso também para a casa de materiais elétricos? Por que ele me forneceria o material com desconto? Na verdade, eu tenho um potencial indicador dos meus produtos na minha mão, né? Você é eletricista, chegou lá, você tem uma casa de materiais elétricos, eu tenho certeza absoluta que se eu te der a condição, eu te dou uma condição de preço e prazo,
eu sei que você vai vir comprar comigo. E aí você vai pegar as obras lá, cara, ainda mais, tem local que ainda te bonifica ainda. Ó, se você comprar aqui, se comprar 10 mil reais em material comigo, a cada 10 mil reais eu te dou uma bonificação, uma ferramenta, algum presente, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Então é um vendedor que não me dá custo. Sim. Né? Então eu dou margem para você compra sempre comigo, ou você compra bastante comigo, não precisa ser somente comigo, você compra bastante comigo e eu te dou benefício para isso. Tem alguns caras que são mais ousados que ele coloca até meta para os eletricistas lá. Uau. Ó, bora fazer 6 mil reais esse mês aqui de venda de material? Se você fizer 6 mil reais em venda de material, eu te dou tanto aqui, te dou tal negócio. Coloca a meta ali pro eletricista. Uau. Aí o jogo muda, né? Sim, total. Então é benéfico para mim porque eu vou vender mais. E quem não quer vender mais? Exato. Né? Então é uma questão de ganha, ganha, ganha. Exatamente. Todo mundo. Sim. O cliente tem um serviço qualificado com o material correto Uhum. e turnkey, ou seja, não vai ter que comprar material nem nada. A hora que ele tem a obra já é só abrir acender a lâmpada, vai funcionar. Sim. O eletricista porque está ganhando a margem do material. O lojista que está vendendo com maior volume para esse profissional que está fazendo ali aquisição frequentemente na loja. Sim. Então, na hora que ele for conversar com o lojista, é interessante ele falar até a parte que o lojista vai ganhar. Não só a dele. Eu quero que é isso. Uhum. Não, fala o porquê vai ser vantajoso pro lojista. Abre os olhos dele, porque às vezes ele abriu a empresa dele ali e ele não tá olhando desse jeito. Aí você mostra pra ele que ele vai ter a parte que ele vai ganhar, e aí você também fala, eu também vou ganhar nisso. Ser transparente, e o seu cliente vai ganhar. Todos vão ganhar. Exato. E isso é um processo de negociação ali. Lojista. Né? Porque o fato é, eu plugo o material dentro do meu orçamento como responsável por um único motivo. Porque existe a possibilidade de dobrar o meu resultado financeiro daquela prestação de serviço se eu colocar o material. Ou seja, eu tenho a possibilidade de aumentar significativamente a minha capacidade de ganhar dinheiro. Sim. Por que não fazer? Uhum. Né? Bom, uma das coisas então, eu acabei falando aqui, mas só para reforçar, uma das coisas quando você faz isso com o lojista é que você consegue, na verdade, negociar preço, e a segunda é prazo. Exato. Então você consegue pegar ali com o lojista para pagar em 30, 40, sei lá, depende do lojista, né? 40 dias. E aí você consegue pagar o lojista depois de receber do cliente. Aí é lindo. Nossa. Aí, melhor dos mundos. Exatamente. Porque senão você tem que tirar do bolso, né? Mas você nunca tira do bolso, porque você vai pedir a entrada para o seu cliente, né? Mas essa questão de você conseguir pagar depois de receber do cliente é top demais. Melhor ainda. Colocando isso em pauta, tem um detalhe importante. Tem alguns fabricantes, por exemplo, a Nova Digital de automação residencial, casa inteligente. A Nova Digital, ela vende direto pro eletricista, pro integrador, eles falam, né? Uhum. Vende direto pro integrador, pro eletricista. Então, o que acontece? Não só ter esse tipo de rotina, de relacionamento com os distribuidores, mas até com os fabricantes, dependendo do fabricante, é interessante. Talvez você não consiga comprar diretamente da Prysmian Cabos ou da Schneider Electric, mas você consegue comprar diretamente de uma Nova Digital. Você consegue comprar diretamente de uma empresa de cabos elétricos que é da sua região, por exemplo, garantindo que o cabo seja bom, né? Sim. Mas você consegue comprar direto. A única coisa que eles pedem é volume, né? Sim. A Nova Digital, por exemplo, você tem que comprar pelo menos 10 itens daquela compra para que você possa comprar ali diretamente com eles. 10 do mesmo ou 16 diferentes? 10 do mesmo ou 16 diferentes, né? Isso. Ou seja, você... Bom, vamos falar de casa inteligente? Se você pegar uma casa, um apartamento para fazer, no mínimo você vai comprar ali de interruptores, uns 20. Sim. Se for completo, vai comprar uns 20 ali, um apartamento de 80 metros quadrados ali. Vai 20 ou talvez exagerei? Deixa eu ver. Não, a gente colocou... uns 15. A gente colocou 15. Pequeno. Mas ainda tem... Cara, deu uns 20... Calma lá. Tem o interruptor e tem os relés de acionamento também, que não é interruptor, tá? Então deu mais de 20 dispositivos de seccionamento de iluminação nesse processo que a gente fez. Então assim, com certeza você vai conseguir fazer a compra. Sim.
Então, assim, eu entender como que é o meu relacionamento com possíveis fabricantes é algo interessante também. Total. Interessante. Tá bom? Então, uma rotina de você se relacionar com clientes, com fornecedores e fabricantes é importante para o seu negócio. Às vezes aparecem umas oportunidades interessantes ali. Ah, mas por que eu tenho que criar rotina? Não tenho que ir lá somente quando aparecer cliente para mim? Não, né? Porque pode ser que o próprio lojista seja um gerador de clientes para você. Exato. O cara chega lá, você não conhece um eletricista aqui na região? Quem que ele vai indicar? O eletricista que está ali com o cartão de visita na bancada ou o eletricista que traz retorno financeiro para ele porque só compra material com ele? Entendeu? Exato. Então é bater na porta ali, ó, falar, olha, eu sou integrador, faço isso, não sei o que, eu sou eletricista, vai lá tomar um café, então cria uma rotina. Tenho que ir toda semana? Talvez não, uma vez por mês? Pode ser, né? Sim. E toda vez que comprar também. Então cria essa rotina também. Criar um relacionamento com o vendedor ali. Criar um relacionamento. Que às vezes com esse relacionamento, na próxima negociação, em vez de, sei lá, você conseguiu 10% de desconto, na próxima você consiga 15, 20, por conta esse relacionamento próximo com ele. Ele não é só um lojista para você. Você tá ali próximo, é um parceiro de negócio. Um parceiro mesmo, né? E aí a minha recomendação é você ir planilhando tudo esse negócio, né? Chega um dia que você vai falar assim, pô, você já se deu conta que eu já comprei mais de 100 mil reais de material aqui na sua loja? Eu tava vendo meus balanços aqui, minhas contabilidades aqui dos meus orçamentos, e só na sua loja eu comprei mais de 100 mil reais nos últimos 6 meses. Eu vou deixando, intencionalmente, eu vou deixando explícito ali o ganho que ele tem por ter uma parceria comigo. Sim. Claro que é mútua também, né, essa reciprocidade aí. Ou seja, eu também ganho por estar com ele. Mas ele tem que ter um pouquinho de medo de você sair e ir para um concorrente dele. Sim. Ele tem que ter um pouquinho de medo, né? Então você deixa claro, puta, olha só, cara, eu tava vendo aqui e já passamos de 200 mil reais de materiais elétricos que eu comprei com você. Você tem noção disso aí? Isso significa que foram até agora 60 rolos de cabo de 2,5 milímetros quadrados. Aí você começa a falar para ele: caramba, você tem tudo anotado? Tenho tudo anotado, cara. Tenho tudo anotado. Todos os meus clientes. Você pode ter tudo anotado mesmo, ou você pode estar dentro do aplicativo Orçamento Incontestável, que você pega tudo isso aí de mão beijada para você passar para o seu cliente. Ele pode usar esses dados para fazer uma negociação. Exato. Ou seja, ou das porcentagens de desconto, ou até mesmo, eu tenho que pagar para ele na hora. Mostrando isso aí, você pode ter uma negociação para pagar daqui um mês, ou pode 60 dias, a primeira parcela ali. Pô, é 10%, mas eu pago só a primeira parcela daqui 60 dias. E eu termino essa obra no cliente em um mês. Eu ganho margem. É claro que é recomendado você fazer isso se você for uma pessoa organizada financeiramente. Exato, Se você não for organizado financeiramente, cuidado e vai aprender a ser organizado financeiramente. Né? Sim. Né? Mas isso que o Gabriel falou é importantíssimo, porque imagina, você pega todo o dinheiro ali, faz esse dinheiro gerar mais dinheiro para você, e aí você paga aqueles insumos lá da prestação de serviço só depois de 60 dias. Uhum. Aí o jogo muda e fica bem interessante mesmo, tá? Você entra num jogo diferenciado, tá bom? Outras rotinas aí. Qual mais rotinas? Tem uma rotina importante que ele tem que fazer. Qual? Todo dia, 7 da manhã, tem live, né? Exato. E você tem que participar das lives todo dia, 7 e 7 da manhã, né? Olha só. Não sabe que tem live 7 da manhã? Todo dia, 7 da manhã, no perfil Everton Moraes _SD, tem live sobre esses temas que vocês estão vendo aqui agora. Então não deixa de participar também. Essa rotina é poderosa e você não pode. Toda quinta-feira também tem podcast, então tem que ter a rotina de ouvir os nossos podcasts toda quinta-feira quando a gente lança lá no Spotify, Deezer, YouTube e assim por diante também. Sim. Qual mais rotina você acha que é importante para o eletricista independente se atentar ali? É importante atualizar as redes sociais. No começo vai ser um portfólio para ele, mas com a constância ali, vai aparecendo possíveis clientes. Com base naqueles pilares de conteúdo que a gente já ensinou para eles. Exatamente. Já tem podcasts aqui, no passado aqui que a gente já gravou, tá lá na plataforma. Isso. Qual é os pilares de produção de conteúdo e como é que eles funcionam. Sim.
Então é importante ter essa rotina assim. Tem uma coisa que a gente não costuma falar tanto, mas eu coloquei no desafio lá pro pessoal, que é uma rotina de publicar no status do WhatsApp, Sim. né, execuções realizadas. Até porque os clientes antigos tem o número dele ainda. Exatamente. O status ele aparece para quem tem você na agenda. Sim. Né? Então o que acontece? Quando eu publico um status, eu tenho ali, na verdade, uma vitrine para mostrar um pouco sobre o meu trabalho. Então, minha recomendação é atualize pelo menos uma vez por semana ali o seu status. Fica 24 horas o status? Fica. 24 horas. Se você pudesse colocar todo dia, né, seria interessante. Né? Uhum. Mas, pelo menos uma vez por semana, ir lá e atualizar com os 3 pilares de conteúdo, que é prova social, que é do depoimento, e conteúdo instrucional, é interessante. Mas ouve o podcast que a gente fala sobre isso para você entender o que são esses 3 pilares aqui. Porque os seus ex-clientes, eles estão no WhatsApp, como o próprio Gabriel falou, e eles vão passar ali por você e você vai ser lembrado continuamente por eles. Exato. Tá ali no meio da obra, pega a câmera do celular, abre ali, ó, aqui eu tô fazendo isso aqui, ó, e vai mostrando, e vai falando. E pronto, posta no status. É isso aí. Faz na hora ali e coloca um call to action ali, né? Me chama no WhatsApp, me chama aqui no WhatsApp, né? Me chama no WhatsApp para um orçamento, algo do gênero, porque vai aparecer. Tem pessoas precisando que não estavam contando com você e já te contratou antes. Sim. Outra rotina, última que eu quero trabalhar aqui, não sei se é a última mesmo, né? Que eu vou perguntar pro Gabriel se tem mais alguma outra coisa ainda, mas uma rotina importante que é o que a gente chama de rotina do estou aqui. Sim. Né? É uma besteirinha, mas só que gera muito resultado, que é você mandar uma mensagem pro seu cliente falando, ó, tô aqui. Não com essas palavras. Né? Mas é assim, você vai mandar uma mensagem pro seu cliente, sei lá, uma vez por mês você manda uma mensagem para ele que vai ser assim. Opa, cliente, tudo bem? Aqui é o Everton. Lembra que eu fiz a instalação da automação residencial na sua casa? Pois é. Estou passando aqui para primeiro te perguntar se está tudo bem aí com a instalação, se está tudo funcionando, se você precisa de alguma ajuda. E terceiro, eu gostaria de perguntar para você se eu posso te auxiliar em alguma demanda que você tenha aí hoje. Qualquer coisa é só me chamar. Só mandei isso aqui. Né? Não é nem a técnica de vendas para esse cliente. A técnica de venda para esse cliente vem depois desse ciclo de relacionamento. Mas eu mando isso porque eu quero marcar presença na mente desse cara. É como se eu tivesse um CRM dentro do meu processo e aí eu conseguisse fazer isso aí. Sim, o cliente vai ver como um diferencial. É isso aí. Tenho certeza que o Zé Faísca não faz isso. Não faz. Você é louco. Ele não faz nada do que a gente falou aqui hoje de rotina. Nada. A única rotina que ele faz é ir tomar uma cachaça no boteco. Não sei se todo Zé Faísca toma cachaça no boteco, mas brincadeiras à parte, o Zé Faísca é o cara que não é profissional, né? É o cara que é desqualificado, é o cara que ele faz como bico o negócio, e faz errado ainda, né? Não é o caso de quem tá ouvindo a gente aqui agora, pelo menos se você é assim, está mudando, então beleza, mas não é quem tá ouvindo aqui a gente agora. O Zé Faísca que a gente fala aqui é aquele que não quer mudar. Exatamente. Então o fato dele estar assistindo aqui já significa que ele não é. Diferente demais, né? Diferente demais. Fora do padrão, né? Tá ouvindo a gente aqui, tá acompanhando, é fora do padrão. Se Exato. É fora do padrão, tá em processo de mudança para alcançar ali um status de ser classe A. Exato. Tem mais alguma rotina que você lembra, assim, de... Acho que não, de mais importante são essas aí. E o que te despertou hoje, então, na nossa... Pra mim despertou a planilha que você comentou, dele anotar todos os produtos que ele comprou ali, pra apresentar e marcar presença com o lojista. Pra falar, olha, 100 mil reais já vendido. Exato. Tal. Me despertou isso aí. Legal. Eu acho que o que ficou claro pra mim aqui também, né, por mais que a gente já tenha falado várias vezes sobre isso, é que você tem que manter a rotina de conversa com o seu cliente. Seu cliente precisa saber que você existe, mesmo tendo já te contratado. Ele tem que saber que você ainda existe. Sim. Porque ele te contrata uma vez por ano, mas você tem 400 clientes que você atendeu no ano passado. Se cada um desses te atende te chama uma vez por ano, é interessante. Você acha que todos eles vão lembrar de você de verdade? Nada. Não vai nada. Né? Então, mantenha relacionamento, status. Estou aqui, faz isso acontecer. Certo? Certo. É isso, leões.
Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Se vocês gostaram, né? Dá um like aqui pra gente, né? Comenta aqui pra gente saber o que você achou. Eu vejo você no próxima quinta-feira no podcast Eletricista Classe A. Um forte abraço e até a semana que vem.